Verdade. Vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouco nós vamos falar com o doutor Salomão qual o tipo de atitude que a gente deve ter com os nossos filhos. E essa é uma questão. A outra questão é, se você notar que o seu menino, que a sua menina já está numa situação de perigo, qual o tratamento? O que fazer para ajudar os nossos filhos? Assuntos para depois dos comerciais. Até já. Hoje nós estamos falando de um assunto extremamente importante, que é o alcoolismo na juventude. Nosso convidado é o doutor Salomão Rodrigues, ele é psiquiatra e está aqui falando coisas muito sérias, que é com relação às crianças, aos adolescentes que andam bebendo cada vez mais cedo e tendo resistência cada vez maior à bebida e bebendo cada vez mais. Alcoolismo tem cura, doutor? Não. O alcoolismo é uma doença e ela não tem cura. Se trata a intoxicação, se trata uma dependência, se trata um delírio tremens, que é uma resposta crônica, uma intoxicação crônica do álcool. Mas se trata o alcoolismo, mas não se cura. Uma vez alcoolista, você não vai ser curado. Se você tiver 20 anos que não bebe, você não é um ex-alcoolista. Você é um alcoolista que há 20 anos não bebe. Então, um alcoolista não pode voltar nunca a beber moderadamente? Não. Quem desenvolve dependência com facilidade, infelizmente, a medicina ainda não tem recursos para dar àquela pessoa a condição de ser um bebedor social. Todos nós que trabalhamos com alcoolismo desejamos conseguir um dia alcançarmos a técnica e os recursos médicos para dar a essa pessoa a possibilidade de ser um bebedor social. Alguém que bebe eventualmente, que bebe nas ocasiões propícias e que sabe controlar a quantidade que ele bebe de forma a não ter problemas. Mas quem é alcoolista não consegue fazer isso. Num espaço de tempo muito curto ou um pouco mais longo, ou até longo para alguns, essa pessoa vai desenvolver a dependência. Então, nós trabalhamos sempre com a tese de abstinência permanente para a pessoa que é alcoolista. E quando é que a gente pode... Quais são os sinais que a gente pode notar numa pessoa que já está num grau de dependência? A necessidade de beber doses maiores, a necessidade de beber com maior frequência e também a necessidade de beber pela manhã. Existe um pequeno questionário de 4 perguntas apenas, que é muito utilizado não para diagnóstico, mas para o levantamento epidemiológico de situação de uma sociedade, uma pesquisa mais ampla, que são 4 letras. É o questionário CAGE, C-A-G-E. São as letras de uma sigla em inglês. A primeira letra de cut down, né, é de diminuir, que você pergunta, você já sentiu a necessidade de diminuir a quantidade que você bebe ou de parar de beber? A própria pessoa se criticando, né? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é se você se incomoda, se sente incomodado com o comentário das pessoas sobre a sua forma de beber. Ou se você já se sentiu culpado, é a terceira pergunta, por uma ação sua em função do beber, por estar sob a ação do álcool, você praticou algum ato que te fez se sentir culpado depois? É a terceira pergunta. E a quarta, se você tem necessidade de beber pela manhã, ao despertar. 2 respostas positivas dessas 4 deve levar essa pessoa a uma posição de alerta para buscar um atendimento, buscar uma consulta médica para se encaminhar e se cuidar. É um sinal que ele pode estar ingressando ou já ter ingressado nesta categoria de alcoolista. Sabe qual que é o grande problema, doutor? É essa pessoa assumir isso. Porque todo alcoolista, toda pessoa que bebe muito, ela nunca assume a sua dependência. Às vezes, eu que já convivi com uma pessoa, pai do Alexandre, ele mesmo contou aqui que bebia muito, várias vezes eu tentei levá-lo a um tratamento, mas ele nunca assumia a sua dependência. O senhor acha que nesses casos, não depende, esses casos você deve tomar uma atitude independente da vontade do dependente? Ou seja, vamos fazer tratamento mesmo que você não queira? Se necessário, sim, mas existem várias estratégias anteriores. Se o problema fosse só com a pessoa que bebe, estaríamos numa situação muito melhor. Mas esse problema é de toda a sociedade, inclusive dos próprios médicos.
né? O médico clínico geral, ele tem dificuldade de dar diagnóstico de alcoolismo. Ele faz o diagnóstico, mas não diz para o paciente, você é um alcoolista. Ele dá diagnóstico de câncer, de úlcera, de pneumonia, de AIDS, mas ele não dá o diagnóstico de alcoolismo. É como se dar o diagnóstico para o paciente de que ele é um alcoolista fosse para ele uma agressão. Isto é porque o alcoolismo na nossa sociedade ele está colocado no campo moral e não no campo científico. Verdade. Então, o nosso trabalho como especialistas é de tirar dentro da sociedade a visão do alcoolismo como um problema moral, de bebe porque é sem vergonha, bebe porque é fraco, bebe por isso ou por aquilo, dentro do campo moral. Nós temos que ver no campo científico. E no campo científico a gente pode ajudar muito essas pessoas. Como é que é um tratamento de um alcoolista? Por exemplo, vamos supor, uma pessoa se interna numa clínica de alcoolista. O que vai acontecer com ele? Olha, a primeira coisa é que 90%, mais de 90% dos alcoolistas podem ser tratados ambulatorialmente no consultório. Só aqueles que não conseguem fazer a interrupção do beber no tratamento ambulatorial ou que estão muito intoxicados é que está indicada a internação. E o tratamento tem várias fases. Se estabelece para cada pessoa que começa um tratamento o que nós chamamos de programa terapêutico. A primeira etapa seria da desintoxicação, dos cuidados com a saúde física, de ver como está a função do fígado, a função do pâncreas, de como estão as condições nutricionais desta pessoa e fazer esta abordagem. Na medida que ele se desintoxica, e todo alcoolista está desidratado sempre também, é reidratado, readquire as suas condições nutricionais, se parte para uma segunda etapa, que é a etapa da conscientização. Levar o paciente a aceitar que ele é um alcoolista, que ele tem o diagnóstico de uma doença que se chama alcoolismo. Aí nós começamos a tratar essa segunda etapa, essa pessoa como alcoolista. E estabelecemos em seguida as estratégias de prevenção de recaída, né? Isso é a fase mais longa e mais difícil, mas de fazer com que essa pessoa desenvolva estratégias e forças internas para que ele não recaia, não volte a beber. Doutor, não tem um remedinho que a gente possa colocar escondido, assim, da pessoa dependente, tipo, na aguinha dele, assim, umas gotinhas, um remédio que dê enjoo, alguma coisa assim, não? Tem, mas isso é um equívoco, né?